Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e um quadro, gente, que eu gosto muito aqui do canal, que é um dos jogos mais vendidos no mês anterior, é um quadro que eu não faço há um tempinho já, gente, e é uma coisa que estava me deixando muito triste, porque assim, infelizmente, a loja que me passava os dados, as informações para poder montar o vídeo, que era a Toca dos Gatos, a loja daqui de São José dos Campos, infelizmente a loja fechou, gente. E aí eu fiquei sem fonte de dados para poder fazer um vídeo, sabe? Em primeiro lugar, quero agradecer a todo o apoio que eu tive à Toca dos Gatos durante todo esse tempo, tá, gente? Eles foram muito legais comigo, me apoiaram durante um ano. Fiquei muito triste quando a loja fechou, mas aí eu consegui arranjar uma maneira de continuar aqui, gente, com este quadro que eu gosto bastante. Eu fechei uma parceria com uma outra loja agora, que não é daqui de São José dos Campos, mas é do pessoal lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que é a Taverna Real. Então a Taverna Real, gente, é o nosso novo parceiro aqui neste vídeo dos mais vendidos de todos os meses, tá bom? E esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer com dados vindos diretamente do pessoal de lá. Então também vai um agradecimento à galera por ter aceitado participar, por ter me dado as informações e que dure muito tempo essa parceria para a gente poder acompanhar aqui as tendências de vendas e tal, tá bom? Então, gente, eu vou começar aqui falando sobre os mais vendidos de junho deste ano de 2024 e é uma lista muito interessante porque tem bastante jogos legais de discutir, de falar. A lista é meio que uma mescla entre lançamentos e jogos que estavam em promoção, assim, lá na loja, sabe? Então eu acho que dá pra gente ter uma visão bem legal. Nem todos os jogos são recentes, alguns jogos não são tão recentes assim, mas são jogos bons que estavam em promoção. Então vamos lá para começar. Em número 10 aqui da lista, gente, estava um jogo chamado Corrosion, que é um jogo que eu confesso que eu não conhecia ainda e também nunca joguei. Mas fui dar uma lida e achei um jogo super interessante, gente. Que o jogo é o seguinte, a ideia é que tem ali uma fábrica, né, e você tem os engenheiros que você contrata ali para trabalhar nas máquinas da sua fábrica. Só que essas máquinas que ele vai construindo e vai colocando ali na sua fábrica, elas têm o problema da corrosão, elas enferrujam e elas vão perdendo a eficiência e vão deixando de funcionar. Então você passa o jogo ali tentando otimizar a criação das máquinas que você vai utilizar e também tentar usar máquinas com materiais que não vão ter essa corrosão. Eu achei interessante, achei diferente. Eu, como sou engenheiro, achei também bem legal, assim, talvez tenha sido o engenheiro que teve essa ideia de fazer esse jogo, provavelmente, mas é um jogo que parece bem legal. Para quem curte jogo euro, gestão de recurso e essa questão assim de mais uma estratégia meio que temporal ali de progressão, de evolução, pode ser um jogo interessante de se testar. O pessoal falou lá que esse jogo tava numa promoção zaça muito boa e aí fez ele aparecer aqui na lista em 10º lugar, o Corrosion. Em 9º lugar, aí já é um jogo que já foi um lançamento mais recente, que é um jogo chamado Ito. E o Ito, assim, você já jogou aquele The Mind, que você tem que ficar tentando colocar as cartas em ordem, só que você não pode conversar com seus amiguinhos, com seus adversários? Ele tem uma ideia mais ou menos parecida. Por quê? Porque todo mundo recebe cartas numeradas e a ideia é tentar colocar as cartas todas em ordem crescente também. Só que no Ito tem uma particularidade. O jogador ativo, o jogador principal, ele vai escolher um tema e aí essas cartas têm que ser ordenadas, né, os números das cartas, como se fosse uma gradação desse tema. Tipo assim, comidas japonesas mais famosas, sabe? Então os números mais altos são as comidas mais famosas, os números mais baixos são as comidas menos famosas, e aí as pessoas têm que ir jogando as cartas usando esse conceito para tentar ordenar ali as cartas e os números. Achei, deve ser meio doido, deve ser engraçado também, né? Você tem um tema meio maluco, aí as pessoas ficam tentando entender o que as outras pensam sobre aquele tema. Deve ser um jogo que deve casar bem para esse tipo de jogo. Para quem já gosta, por exemplo, de um The Mind da vida, ou daquele Wavelength, né? Que tem essa questão também de você tentar fazer uma gradação de alguma coisa, o Ito parece que deve funcionar legal. Eu não joguei ainda, né? Mas vi bastante gente falando sobre ele. Então, acho que valeria a pena testar se você gosta desse estilo de jogo. Em 8º lugar, aí já está um jogo maior, mais imponente, né? Mais importante também, famoso, que já foi lançado há alguns anos, mas que segue sendo muito bem falado por muita gente, que é o Scythe. O Scythe, gente, que é um jogo onde ele meio que simula um conceito ali de uma guerra, mas uma guerra
fria, assim, sabe? O jogo ele tem um aspecto de guerra, você tem diferentes facções, que tem os heróis de cada facção, que estão meio que ali batalhando pelo controle da área, pelo controle da região, para poder produzir recursos, para poder fortalecer ali a sua facção. Só que o jogo ele tem poucas batalhas, assim, são coisas mais indiretas. Eu acho que é isso que fez com que o site pegasse tanto, assim, tanta gente, né? Muita gente gosta desse jogo, talvez por essa questão mais estratégica. Ele não é um jogo, talvez, de confronto direto, de batalha direta, mas é um jogo onde você tem que arquitetar suas estratégias para poder aumentar ali o seu domínio, a sua área, para você poder produzir mais recursos, para você poder aumentar ali a força e o poder da sua facção. Além do jogo, tem um visual super bonito, né? Esse aspecto, assim, com esses mechas, esses robôs gigantes, mesclados num visual mais camponês, assim, mais artesanal. Eu acho que fez com que a arte do jogo, ela já pega as pessoas antes mesmo de você jogar e entender a mecânica e jogar como é que ele é. É um dos grandes jogos que eu acho que, assim, é um buraco na minha experiência de jogos de tabuleiro. É um jogo que eu já devia ter jogado, eu ainda não joguei e morro de vontade de conhecer. O site ficou aqui em 8º lugar dos mais vendidos do mês de junho. Em 7º lugar, gente, falando de jogos grandes, estratégicos, com um nível ali, né, não de confronto direto, mas de coisa mais político, intelectual, de estratégia e de combate, eu tô falando aqui, gente, em 7º lugar do Hegemony. Esse jogo que foi lançado esse ano, mas que tem tido uma força muito grande pela temática, pelas mecânicas, pela complexidade, né? O Hegemony ganhou alguns prêmios recentes no Board Game Geek, sabe? Foi indicado em outros prêmios que eu tava olhando. E ele é um jogo onde você tem ali facções... Desculpa, não é facções. Você tem ali grupos da nossa sociedade, assim, né? Você tem o governo, você tem os capitalistas, você tem os trabalhadores, e cada pessoa controla um grupo diferente. E o que você vai tentar fazer ali é quase que um jogo político ali. Você vai tentar influenciar para que sejam aprovadas leis, para que o regime ali, o arranjo político do ambiente onde você está jogando faça coisas ao favor da classe que você controla, sabe? Então ele é um jogo que tem esse aspecto assim de copiar, né, de mimetizar um pouco a nossa sociedade, e tem esse aspecto político de você tentar construir relações e construir coisas para que você tenha a influência e o benefício para o seu lado. Ele é um jogo grande, um jogo imponente, é um jogo longo de jogar, sabe? Demora algumas horas uma partida, mas eu não vi até agora ninguém que jogou ele tendo falado que o jogo é ruim. Eu já vi gente falando que o jogo é longo, que às vezes o jogo é um pouco complexo, um pouco cansativo às vezes, mas que é um bom jogo com boas mecânicas e muito bem construído. E assim, para um jogo grande, mais caro, seguir aqui na lista dos mais vendidos é um feito muito legal, gente. O Hegemony está aqui em 7º dos mais vendidos de junho deste ano. Em 6º lugar, é um outro jogo que também já foi lançado há bastante tempo, mas eu acho que ele tem um apelo forte pela temática e pelo estilo, que é o Arkham Horror The Card Game. O Arkham Horror é um jogo que é baseado nessa questão ali dos mitos, né? Que são todas essas criaturas demoníacas de Cthulhu, da literatura de Lovecraft, sabe? Que tem, assim, muitos jogos que exploram essa temática, porque as pessoas gostam muito dessa temática, né? Desse ambiente de mistério e de demônios, sabe? De sobrenatural. E esse do Cthulhu, ele funciona muito bem. Esse é um jogo de 1 a 2 pessoas, cooperativo, onde cada pessoa ali interpreta um investigador. Então é um jogo de cartas, né? Então você tem um deck de cartas e você vai usando esse deck de cartas para conseguir fazer as investigações e tentar, né, impedir que esses demônios, essas criaturas do Cthulhu e dessas coisas ao redor do Cthulhu venham para destruir o nosso planeta. Ele é um jogo assim, eu acho que como ele é um jogo baseado em cartas, e tem muita gente que gosta desses jogos assim, onde você vai usando cartas para poder fazer as ações e os poderes que você quer fazer. Ele é um jogo que tem um apelo muito legal e também tem tido uma inércia muito grande. Assim, ele tem permanecido ali na boca do povo, na lista dos jogos falados, conhecidos, jogados há um bom tempo já, e está aqui em 6º lugar dos mais vendidos desse mês de junho, gente. Muito legal que ele permanece aí firme e forte. Agora vamos lá. Agora a gente tem jogos mais lançamentos, tá? A gente vai sair um pouquinho desses jogos mais antigos, que talvez estavam mais em promoção, e aí você vai ver que essa metade superior da lista, ela envolve muitos jogos que são mais lançamentos recentes. E em 5º lugar, com um jogo chamado
Tiranos da Umbra Eterna, que eu vou confessar pra vocês, gente, uma coisa engraçada, assim, eu quando vi o nome desse jogo, por vários dias, eu lia na minha cabeça Tiranos da Umbreteira. Eu não sei porquê, eu não tinha parado para ler bem o nome, e aí eu fiquei com esse Umbreteira na cabeça, e até hoje quando eu olho o nome, eu penso Umbreteira primeiro, e depois eu vejo, não gente, não é Umbreteira, até porque essa palavra não faz sentido, é Umbra Eterna. Mas o Tiranos da Umbra Eterna, ele é um jogo da linha do Dungeons & Dragons, do D&D, que é essa linha famosa para quem gosta de RPG, né? Eu joguei muito RPG quando era adolescente, hoje faz um bom tempo que eu não jogo, mas é uma coisa que eu gosto bastante ainda, tenho vontade de voltar a jogar. E o Tiranos da Umbra Eterna é um jogo ambientado nesse universo ali de D&D, né? Do Forgotten Realms, que é um mundo bastante conhecido do D&D, e nesse caso ele é um jogo onde os personagens eles estão ali fazendo meio que um controle de área, né? Eles estão tentando dominar ali as profundezas do mundo, onde existem vários monstros diferentes e criaturas e tal. E esse controle de área, ele é baseado em um deck building, em construção de baralho. Esse tipo de jogo onde você vai melhorando o seu baralho, colocando cartas melhores, tirando cartas ruins, para você ter um baralho mais eficiente, sabe? Para você ter um baralho melhor de jogar. E esse jogo, ele além de ter esse aspecto meio de aventura, ali, de exploração e também de embate entre os jogadores, né? De controle de área entre os jogadores, mas ele ainda tem essa questão de você tentar montar um baralho que te permita fazer esse controle de área de maneira mais eficiente. Então acho que ele pega bem com muita gente por pegar aspectos diferentes e se juntar, né? A galera que gosta de RPG, que gosta desse ambiente de D&D, né, do Forgotten Realms e tal, a galera que gosta de construção de baralho, quem gosta de controle de área, e aí você junta tudo em um jogo só, né, faz uma mescla ali interessante, e é um jogo que também foi um lançamento recente aqui no Brasil, e já está aqui em quinto dos mais vendidos. Em quarto lugar, agora a gente sai de jogos maiores, né? Eu tenho falado bastante jogo grande aqui e tal, famoso, menos o Rito, que é um joguinho pequeno, os outros todos são jogos maiores, né? Mas agora eu volto para falar de um joguinho pequeno, que é o Sea Salt and Paper. O Sea Salt and Paper também é um jogo que chegou recentemente aqui no Brasil, e esse jogo em particular, gente, ele tem feito muito sucesso mundialmente, tá? Ele é um jogo que escalou rapidamente nos mais jogados e tal, nos mais conhecidos, porque ele mescla assim um joguinho de cartas, então o jogo é só um baralhinho de cartas, mas ele tem uma simplicidade muito grande, mas uma interação muito legal entre os jogadores. Porque aqui no Sea Salt and Paper, você está ali comprando cartas, né, montando a sua mão de cartas que você vai comprando, e à medida que você vai jogando, você pode fazer parzinhos de cartas, descer esse parzinho, fazer um poder especial, mas à medida que você vai fazendo isso, você vai acumulando pontos ali, tanto das cartas da sua mão, quanto das cartas que você joga na sua frente. Quando você atinge 7 pontos ou mais, você tem ali a possibilidade de fazer duas coisas. Ou você encerra a rodada e pontua o que você tiver pontuado, e seus adversários pontuam também o que eles têm de ponto, ou você faz um desafio. Você fala assim, última chance, e aí você revela quantos pontos você tem, e os seus adversários eles têm mais um turno para tentar fazer mais pontos que você. Se eles conseguirem, você não consegue pontuar o que você queria de pontos, você vai fazer só um bônusinho lá que é mais fraquinho, que é menos pontos para você, e aí é muito ruim você perder o desafio, mas se você ganhar o desafio, você pontua os seus pontos, mais os bônus, e aí você faz muito ponto, sabe? Então ele é um jogo que tem todo esse aspecto de você nunca sabe direito quantos pontos o seu adversário tem, você tenta deduzir ali das cartas que ele está comprando, e aí quando chega nessa vez, você tem que tentar decidir o que é melhor para você. Interromper tudo e fazer menos pontos, tentar arriscar, não tentar arriscar. Ele é um jogo que é super gostoso de jogar. Tem alguns vídeos no canal sobre ele se vocês tiverem interesse, mas é um jogo que eu acho bastante legal, Sea Salt and Paper. Vamos lá, gente. Em terceiro lugar, também um jogo que chegou recente, que também está assim, arrasando, arrebentando por aí afora no mundo, que é o Harmonies. No Harmonies, ele é um jogo onde cada jogador está construindo um ecossistema, só que aqui no Harmonies você constrói o ecossistema pegando tokens coloridos, e aí você vai colocando esses tokens no seu ecossistema e cada token representa uma coisa diferente do seu ecossistema. Você pode empilhar esses tokens, você pode colocar eles um do lado do outro para fazer estruturas diferentes. Tem um aspecto ali todo tridimensional do jogo que você pode montar. E esse ecossistema que você monta, você vai usar para colocar animais nele. Então o jogo ele tem várias cartas de animais que
que tem critérios de como você pode colocar. Então depende das construções que você tem, você pode colocar animais naquela região. E a ideia do jogo é você tentar fazer combos, é você tentar montar ecossistemas que vão completando cartas de animais ao mesmo tempo, para você ir colocando vários animais, e aí obviamente quanto mais animais você coloca, mais pontos você faz. Um jogo simples de regra, simples de explicar, mas com uma estratégia bastante complexa ali, que você, né, você pode ficar pensando ali da maneira tridimensional, de como você equilibra, como você faz harmonizar ali as coisas que você está construindo, para que você otimize os animais que você vai colocar. Um jogo que chegou fazendo muito estardalhaço, fazendo muito barulho, e tem sido muito bem falado e também muito bem vendido, o Harmonies. Em segundo lugar, é um jogo que, assim, não é lançamento deste ano, pelo menos no mundo, né? Mas chegou no Brasil, se bem que eu acho que não chegou no Brasil agora, né? Tô falando bobeira. É lançamento agora, assim, gente. É porque ele já foi lançado há mais de um ano, assim, no mundo, mas ele chegou aqui oficialmente no Brasil recente, gente, que é o Scout. Então, desculpe aqui a minha falha mental, mas o Scout é um jogo recente também que chegou aqui no Brasil e que também, obviamente, já era muito conhecido. Então, as pessoas já estavam esperando o Scout já fazia mais tempo. Então, como ele chegou agora, ele chegou assim, arrebatando. É um jogo também pequeno, uma caixinha pequena, então também é um pouquinho mais barato. Mas é um jogo que tem, assim, um jogão por trás, por dentro dessa caixinha. O Scout, ele é um jogo que você está fazendo ali, um jogo de escada, né? O que é um jogo de escada? É um jogo onde um jogador ele vai descer uma combinação de cartas da mão dele ali na mesa. O próximo jogador ele tem que tentar fazer uma combinação maior do que a combinação que está na mesa. Se ele não conseguir, ele tem que passar e aí ele sai daquela rodada. Só que o Scout ele tem algumas particularidades, porque essa mecânica ela já era mais conhecida. Só que o Scout ele criou umas coisas meio diferentes, tipo a questão de você pega as cartas na sua mão e você não pode mais mudar a posição das cartas da sua mão. Então você tem que tentar inicialmente colocar elas de uma maneira que você possa deixar ali brechas para você construir sequências cada vez melhores. E na sua vez, você pode também gastar ali alguns poderes que você tem para você poder roubar uma carta do seu adversário, do conjunto dele que está na mesa, para você poder posicionar na sua mão e fazer sequências melhores, ao mesmo tempo que você reduz a sequência do seu adversário. Então ele é um jogo que tem essa estratégia de você tentar ali preparar sua mão, de você ir piorando um pouquinho o que seu adversário jogou para você poder jogar uma coisa melhor, e aí você vai todo mundo tentando fazer isso para ver quem ali consegue ser o mais esperto e ficar até o final da rodada. Um jogo muito legalzinho também, eu gosto bastante de jogar o Scout, já tinha comprado antes, já joguei bastante com família, assim, com amigos, e eu acho ele bem legal, eu acho que ele traz uma interação legal entre as pessoas da mesa, e é por isso que eu acho que fez muito sucesso e está em segundo lugar o Scout. Agora, em primeiro lugar, gente, eu acho que, assim, todo mundo deve saber qual é o primeiro lugar. Eu vou dar aí para vocês aí 2 segundos para vocês chutarem e vamos ver se vocês acertam. Mas o primeiro lugar é o Heat. É óbvio, né, gente? É óbvio que ele ia ficar em primeiro lugar. Por que é óbvio? Porque é um jogo que foi muito esperado. É um jogo que foi muito falado quando lançou. E é um jogo que, talvez por um erro de conta aí da editora, esgotou super rápido, né? Então, assim, a galera correu atrás, comprou. Teve muita gente que comprou nas lojas e acabou que a loja não tinha para entregar, e aí tiveram que cancelar e tal. Mas por quê? Porque tinha ali uma vontade latente das pessoas de jogarem e conhecerem esse jogo, que é um jogo de corrida, então acho que até porque muitas pessoas não têm muita familiaridade, nunca jogaram, não conhecem jogos de corrida, e o Heat é um jogo que se propõe a ser assim, fácil de entender, fácil de regras, mas que dá ali uma emoção, um aspecto de planejamento da corrida que é muito legal. Por quê? Porque no Heat, cada rodada você vai ali escolher um número de cartas na sua mão para você poder jogar essas cartas, que vai determinar a marcha do seu carro e o quanto seu carro vai andar ali na pista. Só que o jogo ele tem umas particularidades, tipo assim, as curvas elas têm velocidade máxima, a troca de marchas elas têm que ser linear, respeitando uma marcha por vez. Cada vez que você foge dessa regra, tipo troca 2 marchas ao invés de uma, ou passa uma curva mais rápido do que você devia, você vai comprando cartas de calor. Então o jogo ele acaba virando um jogo de construção de baralho também, de deck building, onde essas cartas de calor, elas vão sendo jogadas dentro ali do seu baralho, e à medida que o jogo vai passando, se você ficar comprando muita carta de calor, essas cartas começam a aparecer na sua mão e você não consegue fazer nada com elas. Você não consegue descartar,
você não consegue usar. E aí, para você poder tirar aquele calor da sua mão, você tem que reduzir a marcha do seu carro. Ou seja, você tem que correr menos, você tem que andar menos, porque quanto menor a marcha do carro, menos cartas você pode jogar. E aí seu carro anda menos. Então, o jogo, ele é um jogo de construção de baralho, mas é sempre pensando assim, como é que eu vou fazer para conseguir fazer a corrida, fazer as curvas e as retas de uma maneira onde eu consiga fazer o mais otimizado possível. Porque não tem nada pior no Hit do que chegar numa reta cheia de carta de calor na mão. Ou você chegar, por exemplo, nas curvas e você não ter calor para você poder gastar e fazer as curvas um pouco mais rápido. Então essa gestão ali do calor, que acaba sendo a gestão da construção do seu deck, faz com que o Hit ele tenha um aspecto extremamente envolvente, sabe? Empolgante. E aí, obviamente, já tinha ali uma vontade latente das pessoas em cima desse jogo. Quando ele chegou, ficou em primeiro aqui dos mais vendidos. Tá bom, gente? Então é isso. Achei muito legal essa lista. Volto logo com a lista dos mais vendidos de julho. Muito obrigado, Taverna Real, pelo apoio, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.